Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2017. E mais uma vez a gente está aqui, meus irmãos, para estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar uma das coisas que mais é falada no nosso canal. Nós vamos falar do juízo que está vindo, da revelação das coisas que estão vindo, profecia no futuro próximo. Ana, teve um sonho? Teve uma visão? Não. Mas eu vou falar com os irmãos, vocês vão pensando comigo e a gente vai entender. Amém, meus queridos? Eu não vou rodear muito não, vamos direto ao ponto. Eu gostaria, hoje nós vamos ler Apocalipse, vamos ler Isaías. A nossa base hoje bíblica está em Apocalipse e em Isaías. Então, se você quiser começar, abra comigo Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler devagarzinho, porque hoje a gente vai mais ler do que falar. Espero, penso, mas a gente é que sabe, né? Mano a mano que as coisas vão discorrendo aqui, ou falo ou lê, mas o importante é que a gente entenda. Então, Apocalipse, capítulo 8, o meu título é O Sétimo Selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Vamos prestar atenção, meus amados, na leitura, por favor, para que fique tudo muito claro, amém? Eu vou ler aqui, simplesmente eu vou ler Apocalipse, capítulo 8, e eu vou ler aqui as trombetas, amém? Olha só, antes das trombetas tem os selos. Eu não quero falar de selo, não, eu quero pegar o 7º selo em diante, amém? Porque dá pra gente casar muito bem o entendimento aqui, dá pra compreender muita coisa. Sei que tem muitos irmãos que já estudaram várias vezes aqui no canal esses assuntos, estão expertos aí, porque pesquisam por conta própria e juntam com outras coisas, enfim. Mas tem muita gente que está chegando agora, e se tem uma profecia para o final dos tempos, essa profecia é o que nós vamos ver hoje aqui no nosso estudo, amém? Então eu vou ler aqui as trombetas, a entrada das trombetas. Aqui, basicamente, a gente está falando da grande tribulação. Ana, por que você hoje quer falar da grande tribulação? Qual é o objetivo final de se falar da grande tribulação? A gente, Ana Paula, aprendeu em vários lugares, lendo, aprendendo, orando, etc, que a igreja não vai entrar na grande tribulação, porque está lá em Tessalonicenses e em vários livros da Bíblia, aqui no canal mesmo tem vários estudos provando, né, que a igreja não entra na grande tribulação. Então, se a gente é pré-tribulacionista e acredita que não vai entrar na grande tribulação, por que eu tenho que estudar sobre ela? Porque, meu querido, meu amado, até o momento que nós ainda não fomos salvos, nós somos candidatos sim a entrar na grande tribulação. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, que tome cuidado para que não caia. A Bíblia diz, pode o cão voltar ao seu vômito? A Bíblia diz, melhor fosse que você fosse frio ou quente, porque a quem é morno eu vomito. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidados para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. Então são advertências, principalmente em relação à vigilância. E a Bíblia fala muito do vigiar. Quando alguém, meus amados, meus queridos, alerta muito uma certa coisa, significa que tem uma importância. Ora, imagina que eu moro aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, do jeito que é, e de repente chega um grupo de vizinhos novos, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e ali eu começo a observar que são pessoas que são estranhas, né? São pessoas diversas demais do pessoal que mora aqui na região onde eu moro. O pessoal aqui é muito calmo, muito pacato, todo mundo tá na casinha sua, você não vê o povo no meio da rua todo dia, e etc. E de repente a gente vê um grupo de vizinhos novos, né, que vai pro condomínio. Aqui na frente da minha casa tem um condomínio já abandonado há tantos anos. E sempre que eles tentam, né, fazer morar gente, até então não conseguiram. Tentaram ano passado, retrasado,
colocar esse grupo de imigrantes que estão vindo nos barcos para a Itália, né? É tudo homem, é tudo muçulmano, pessoas que a gente não conhece a índole. Aí o prefeito da cidade não permitiu, graças a Deus, porque ia estar de frente para minha casa, de frente para a garagem. Ia ser muito perigoso, eu já estava com medo, não vou mentir não, porque a gente está ouvindo aqui muita história feia. Foi semana passada uma mocinha, ela entrou no último vagão de um trem na cidade de Milão, se eu não me engano. Ela entrou no último vagão, né? E tinha uma amiga ali com ela, elas conversaram, a amiga desceu na estação sul e ela continuou. Quando a amiga desceu do último vagão, entraram 2 homens, parece que de origem marroquina ou africana, não sei se era um marroquino e um africano, eu não sei. Eu sei que entraram, são todos imigrantes, tá? Só para deixar a base, não porque é marroquino e africano, não tenho nada contra a raça de ninguém. São povos de mentalidade diversa, a maioria, mas, pelo menos pelo que a gente vê aqui, pela prática, pelo fato. E esses rapazes entraram, bateram nessa moça, violentaram essa moça. Quando em 8 minutos, de uma estação até a outra, eles fizeram o que quiseram com essa moça. Ela gritava, pedia ajuda, ninguém ouviu, porque ela estava no último vagão. Eles desceram na estação, fugiram. Essa moça foi encontrada, morsa, como a gente fala aqui na Itália, toda machucada, toda, né? E tá no hospital. Então, assim, eu fico com muito medo, porque a gente que a gente não conhece, a gente tá vendo, a Itália tá fazendo um documentário. A Itália está fazendo um documentário sobre os imigrantes que estão chegando. E aí está mostrando a cidade de Milão, como é que está ficando favelada. Meus amados, quando eu falo favelada, não para desrespeitar quem mora na favela. Eu tenho uma tia, irmã de minha mãe, que mora numa favela. E ela é da época que a favela era considerada como vila. Então, as pessoas que começaram, né, morando nas favelas aí há 30, 40 anos atrás, era igual o pessoal que mora aqui nas cidadezinhas aqui próxima de onde eu moro. Casinha apertada, uma do lado da outra, os becos que a gente caminha, aqui tem também. É a mesma coisa de uma favela, não é por isso. Só que, com o tempo, o povo, né, foi perdendo a moral, foi perdendo o nível, foi perdendo né? E você vê hoje o tráfico de droga, você vê o roubo, você vê a desonestidade, você vê a baixaria. Então, assim, quando eu falo favela, tá? Gente de favela, eu não me refiro a pessoas que moram no morro e são pessoas por bem, que tem muita gente boa, como eu disse, eu tenho a minha tia. Mas ela mesmo fala, Ana, ela fala com a minha mãe, né? Aqui tem muita gente barraqueira que gosta de ficar caçando briga com todo mundo. Ela mesma já foi pega 2 vezes, quase morta, porque uma vez ela apoiou na porta para tomar café de manhã. Sabe quando você toma um cafezinho, apoia na porta assim de casa, da entrada da casa, olhando amanhã? Uma bala perdida parou assim a 1 centímetro dos olhos dela. Quer dizer, por pouco ela morria. E isso aconteceu 2 vezes. Né? Então, assim, o nível, né, de pessoas terríveis que vão chegando. A gente vê, por exemplo, eles têm mania de jogar lixo na rua, esse pessoal que está vindo, eles têm mania de jogar lixo na rua, eles não são pessoas higiênicas, onde tem, a maioria, eles vão se acumulando, você vê bagunça demais, eles não têm organização com nada. E a mentalidade, já estão mexendo com o tráfico de droga na cidade de Milão, já estão fazendo coisas assim, que sinceramente a gente está vendo esse nível nas grandes cidades italianas, em algumas cidades pequenas a gente está vendo também. E sem falar no tal da religião que eles têm, né? Então, assim, é uma religião que trata muito mal as mulheres, então a gente está vendo isso tudo aqui. Então, quando eu fiquei sabendo que ia vir para cá, eu fiquei com medo. Mas imagina, no exemplo prático, para não fugir muito da linha de raciocínio, que então vem um grupo de vizinhos complicados. Qual que é a coisa que nós vamos fazer, os vizinhos antigos? Eles vão ficar entre eles advertindo uns aos outros, né? Vigia, vigia, porque não sei, a gente não sabe quem que é esse povo, né? São perigosos, parece que a gente estranha, não sei o quê. Então a gente vai ficar em estado de alerta. E a conversa, então, na região vai ser só essa: vigia, vigia, vigia. Porque tem perigo.
tem perigo. O perigo está vindo. E se você não vigiar, você vai ser pego de surpresa. A mesma coisa, meus amados e queridos, a gente tem visto a Bíblia fazer. Vocês veem nos evangelhos o quanto existe a exortação da vigilância. Mateus capítulo 24, 25, recheado de advertimentos, né? Advertências com relação à vigilância. Agora, se existe essa campainha de alarme na Bíblia, significa que tem alguma coisa pesada vindo por aí. E quem não vigiar vai entrar. Ana, então o que é essa coisa pesada que está vindo por aí? Apocalipse, capítulo 8, o 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. E aqui a gente vai batendo um papinho, amém, meus irmãos? Eu vou ler simplesmente. Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 1. Por que eu vou ler sobre as trombetas? Para que a gente entenda o nível que vai virar a terra. Quando o Cordeiro, Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, abriu o 7º selo, houve então silêncio no céu cerca de meia hora. Então, eu, João, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Detalhe, neste incensário de ouro tem uma chamada oração de todos os santos, todos. Por isso que é bom a gente orar, né? Essas orações estão sendo acumuladas no céu e uma coisa é certa, a nossa oração não é vã, meus irmãos. Ore com sinceridade, ore com o coração aberto, não ore só para você mesmo, não ore só olhando para o seu ego, para a sua própria vida, sabe? A gente precisa orar pelo próximo, a Bíblia nos ordena a amar o nosso próximo como a ti mesmo, amar o nosso irmão. Isso aqui, quando a Bíblia fala de amar o nosso irmão, nós estamos falando da comunidade cristã celestial. Estou falando de todos os crentes da terra não, porque tem os apostatados, tem os hereges, tem as pessoas loucas. Mas quando a gente está em irmandade em Cristo, como foi na época dos apóstolos, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que consolar uns aos outros. Infelizmente eu não tenho tempo, literalmente falando, para orar para todo mundo que me pede oração. Mas uma coisa eu faço, eu oro o quanto eu posso. Deus o sabe, é uma intenção sincera minha. Então aqui fala que vai ter esse incensário de ouro, ele será cheio de incenso e será oferecido com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Nós estamos vendo aqui, mas é praticamente um ritual que está anunciando a chegada das trombetas. Amém? É isso que está acontecendo aqui. Quem estiver na terra nesse período das trombetas, vai observar que 1/3 de alguma coisa vai ser sempre destruída. Então a gente já está vivendo num planeta muito complicado, mas ainda está agradável de se viver, ou não. Mas vai chegar um momento que a vida na Terra vai se tornar tão difícil, tão difícil, tão difícil, que só a misericórdia de Deus sobre quem estiver aqui. Então eu quero mostrar para os irmãos quais são os eventos que vão vir. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Saraivada. Então vai acontecer ou uma chuva de meteoros na terra, numa região do planeta,
Ou então vai ser algum coisa de míssil, né? Algum disparar, alguma coisa relacionada com guerra, não sei. Eu só sei que esse evento vai gerar uma chamada saraiva de fogo, misturada com sangue, e serão atirados à terra. Isso vai gerar então a queima da terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Aqui dá-se a entender que essa erva verde vai ser toda a erva verde do planeta inteiro, dá-se a entender. Mas se você ler bem direitinho aqui, queimar da terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde, pode-se também dar a entender que é uma terça parte de todas essas partes que serão queimadas. O que isso já vai ocasionar? Vai ocasionar crise econômica, porque os alimentos vão encarecer, pessoas vão morrer, vai ter complicação aqui. Não pense em você que um evento desse não vai ter pessoas mortas. Então é a primeira trombeta. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. É uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu queria deixar um detalhe. Nos Estados Unidos, eu não me lembro a cidade, só sei que tem os Estados Unidos, a nação americana, e os Estados Unidos ele tem domínio em várias ilhas, em vários lugares. Por exemplo, o Havaí é uma ilha longe, fora do território americano, fora da terra, do continente, da América do Norte, vamos dizer assim, está no meio do oceano, mas pertence aos Estados Unidos. Então existem vários lugares, e nessa história de existirem terras fora dos Estados Unidos próprio dito, tem um lugar que está mostrando muito nos documentários de televisão, que tem uma região que tem muito abalo sísmico ali, tem uma montanha. Eu só sei resumir que ela é vistoriada, essa montanha, eu não me lembro o nome, não adianta perguntar, eu sei que ela é vistoriada. Por quê? Porque parece que de tanto em tanto ela está se deslocando verso o mar. E foi mostrado que se essa montanha ser quebrada, ser rachada, e uma grande massa dela se destacar dela, ela vai cair exatamente no oceano. E esse oceano, né, vai gerar uma onda de tsunami muito grande, vai gerar um estrago muito grande. Eu não sei dizer, eu não lembro se essa montanha, tá, ela é de região vulcânica. Então essa segunda trombeta dá muito a entender que é alguma coisa relacionada com um evento vulcânico, uma explosão muito forte, e essa explosão provavelmente vai gerar a quebra, né, de um pedaço de terra muito grande, e esse vai cair no mar e vai ser atirada no mar, cuja terça parte se torna então em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A gente precisa entender mais ou menos onde tem portos mais ativos no mundo. E ali você tenta casar as coisas. Nos Estados Unidos tem portos, né? Porque ele tem conexão com o mundo inteiro. A maior parte das embarcações. Então, assim está falando, foi destruído terça parte das embarcações. Agora a pergunta aí, são da Terra? São a terça parte das embarcações de todo o planeta Terra? Se for, aí a gente tem o endereço de onde vai acontecer esse evento, porque aí vocês vão descobrir, eu não vou, mas vocês vão descobrir onde é que está o porto mais populoso, né, do mundo, e vai ser ali, porque provavelmente é onde vai ter mais barco, vai ter 1/3 dos barcos do mundo inteiro ali naquele dia, naquele evento. Ok, a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra. Aqui já está falando de algo que cai do céu, sobre a terra dos rios, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Um meteoro, não tem dúvida. A terceira trombeta vai jogar na terra um grande meteoro. Esse meteoro vai cair na terra, não no mar, porque aqui fala que ele vai abalar as fontes das águas.
as fontes das águas, dos rios. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Presta atenção. Terça parte, muitos dos homens, uma fonte das águas, provavelmente essa estrela, esse meteoro, ele vai cair numa região fluvial, uma das mais populosas da Terra. Então, não vou dizer onde é que é, porque eu não sei onde estão as fontes que abastecem muita gente, mas eu sei, meus amados, que o Brasil é um país muito rico. Tem o Rio Amazonas, tem a fonte ali do Rio Amazonas, e não só o Brasil, né? Vai puxando ali para o norte, ali fora das terras brasileiras você tem, né? Mas nos Estados Unidos também você tem rios. Então, assim, é numa região em que a água ali desse rio, dessas fontes, brotam e abastece grande população. Não sei, pode ter em outros lugares do mundo. Eu sou muito pobre com relação a esse tipo de assunto. Não estudo geografia há muitos anos. Mas justo para lembrar os irmãos que é possível, né? Por exemplo, se cai um meteoro na nascente do Rio Amazonas, sabe quanta gente vai passar problema porque a água vai ficar venenosa, né? Então, só para a gente ter uma base, não estou falando que é lá que vai cair, mas são só pontos de regiões que eu vou me lembrando e eu vou citando. Então, muitos dos homens morreram por causa dessas águas, elas vão ficar venenosas, o povo vai beber e vai morrer. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Meus amados, eu não tenho ideia como que uma terça parte do sol, da lua e de todas as estrelas poderia ser ferida, porque cada um está numa parte, cada um está num ponto do céu. Só uma coisa poderia abalar de modo que 1/3 do sol, da lua e das estrelas fosse ferido. Alguma coisa que passasse no sistema solar e abalasse ele todo. E será usado para continuar a trazer castigo sobre a terra, porque a Bíblia diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Então, para o pessoal aí que está filmando Nibiru no céu, para o pessoal que está defendendo que existe é verdade e coisas do gênero, é aquela coisa, Deus ele usa a própria natureza para julgamento. Ele abriu o mar vermelho para abençoar o povo de Israel, mas com o mesmo mar vermelho que abençoou o povo de Israel, ele matou os soldados egípcios. Ele usou pragas de gafanhotos, de rãs no Egito, entre outras coisas. Então, meus amados, a quarta trombeta está relacionada com um evento astronômico, amém? E isso vai ferir, né? E o que vai acontecer? Se a Terra perde 1/3 da sua luz, porque se 1/3 do Sol vai ser ferido, algo vai acontecer também na Terra. Isso vai atingir a Terra de algum modo. No mínimo, vai cair muita produção de alimento, porque as plantas precisam da luz do Sol, né? Então, são só pinceladas do que está vindo por aí. Aí, meus amados, eu tenho que ler até a sexta trombeta. Vamos para a quinta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Mais uma estrela, mais um meteoro. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então ele viu uma estrela já caída do céu na terra. E a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados como que para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpião, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda outro 2 ais. Eu quero deixar uma observação e você pesquisa. Vocês sabem que tem na cidade, no país da Suíça, uma estrutura chamada CERN. Todo mundo vai dizer, ufa, começa de novo a falar sobre esse CERN, sempre esse CERN. Mas eu vou explicar uma coisa. A cidade, eu descobri isso tem um pouco de tempo, a cidade onde está construída a base principal do CERN, antigamente eles cultuavam exatamente o deus Abaddon, Apolião, na Suíça, Esvícera. A cidade onde tem a base principal do laboratório do CERN é uma cidade que, na antiguidade, eles cultuavam o deus Abaddon. Só para dar um detalhe. Segundo detalhe, eles ali têm como símbolo a deusa Shiva. E a deusa Shiva é uma deusa hindu que, através do caos, ela traz a reconstrução de um novo mundo. Então, primeiro ela destrói para depois reconstruir. E o CERN, ele é todo voltado subliminarmente para a ideia de abertura de algum portal, porque eles estão mexendo com coisas a de lá da capacidade de entendimento humano. E o próprio Papa chegou a dizer que não tá legal isso aí não, eles vão acabar trazendo o que não deve. Ana, então você acha legal o Papa, porque você está falando que o Papa deu uma nota sobre o assunto? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, para mim o Papa e o sistema papal está relacionado à grande meretriz, a prostituta montada na besta que surge do mar. Mas eles lançam, né, as profecias deles, eles lançam as advertências. No final das contas, né, um pingo é letra. Então, meus amados, a Bíblia conta que vai ser aberto o abismo. E o que está no abismo? Demônios. Demônios estão presos no abismo. É por isso que a gente vê, meus amados, no mundo inteiro, quem mexe com ritual de magia negra, eles estão sempre abrindo portais, eles estão sempre fazendo sacrifícios, eles estão sempre dando legalidade através de rituais para abrirem portais. Porque quem está de lá, os demônios que estão de lá do abismo, não podem abrir o portal e entrar na terra. Deus selou tudo isso. Mas, infelizmente, o ser humano, guiado por demônios e por Satanás, eles, enganados, né, subestimam a autoridade de Deus e seguem as instruções demoníacas e abrem os seus próprios portais. E no decorrer de séculos, a cada tempo que passa, eles têm entrado na terra. É onde a gente vê a palavra que diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso.
A Bíblia fala também que eles são, que eu esqueci o nome, potestade dos ares, né? Um negócio assim. Então, meus amados, olha só, casa tudo, né? E eles vão atormentar por 5 meses as pessoas que não tiverem o selo de Deus. Ana, o que é esse selo de Deus? Amados, pelo que eu tenho aprendido, e posso estar falando besteira, mas eu acredito que não. O selo de Deus é o Espírito Santo. Peraí, Ana, mas se lá em 2 Tessalonicenses a Bíblia diz que aquele que o detém vai ser retirado, que detém o anticristo vai ser retirado, e a gente entende que só pode ser retirado um ser espiritual, e no caso seria o Espírito Santo, e ele vai levar consigo a noiva, como que o Espírito Santo pode selar alguém na grande tribulação? Meus amados, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então eu, Ana Paula, acredito que o Espírito Santo, o modo como ele trabalha, o modo como ele vai servindo, né, esse ministério de salvação, é uma coisa que nós só vamos entender a fundo quando a gente estiver no céu. Mas eu posso só dar uma base aqui para os irmãos para justificar o que eu estou falando. No Velho Testamento ainda não tinha tido batismo com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou, por exemplo, a Daniel, tomou, por exemplo, a Isaías e usou eles e profetizou. Eles profetizaram através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre agiu nos filhos de Deus. A diferença é que ele não batizou as pessoas no Velho Testamento, mas ele as influenciou, ele tomou, ele falou através da boca dos profetas. Porque é por meio do Espírito Santo de Deus que o homem profetiza, que o homem faz o que faz. Então, eu não sei exatamente como, mas eu só creio que o Espírito Santo na grande tribulação, ele vai agir mais ou menos, assim, do modo muito ignorante que eu estou dizendo, e eu não estou impondo isso como regra, porque a Bíblia diz que as coisas vão nos ser reveladas, mas em parte. Isso significa, e eu aprendi, meus amados, que por mais que eu queira saber tudo, e nós todos queremos saber tudo, não para se mostrar, não para falar eu sei, basta, mas a gente quer saber, porque a gente está curioso, a gente quer aprender, a gente quer entender cada detalhe, a gente tem que entender que tudo nos será revelado em parte. Mas na minha ignorância, eu pego como base o Velho Testamento, a época da lei e o modo como Deus operava nos homens, usando certos homens através do Espírito Santo que movia neles. Então eu acredito que na grande tribulação essas pessoas vão ter um tratamento de Deus todo exclusivo, todo seu, todo próprio, e é tão certo que em Apocalipse capítulo 12 diz que Deus preparou o lugar para a herança da mulher que fugiu para o deserto durante 3 anos e meio. Deus preparou o lugar. Então Deus ele vai sustentar. E Deus ele não pode sustentar um homem só fisicamente, mas ele tem que sustentar a alma, o espírito do homem, senão como que pode? A Bíblia diz que Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Então as pessoas na grande tribulação que vão ser salvas, elas vão ter momentos de adoração a Deus, elas vão se arrepender, elas vão chorar, o Deus Todo-Poderoso consolará essas pessoas, então elas vão louvá-lo. São 3 anos e meio na terra. Então, muita coisa vai acontecer. Só que com uma diferença. Elas não vão estar na dispensação que hoje nós, como Igreja de Cristo, estamos, que é a chamada dispensação da graça. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, não pelas nossas obras. E o pessoal que vai entrar no céu, na grande tribulação, eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser decapitados pelo anticristo. Então, eles literalmente vão ter que pagar com a própria vida a prova da fé deles para com Deus, coisa que a igreja não vai precisar pagar. E detalhe, eles vão estar no meio da grande tribulação. Porém, você presta atenção, as trombetas, elas atingem sempre um terço de alguma coisa. Mas você vê que é um juízo limitado de Deus na terra. Deus aqui, ele vai estar já enviando, né, o início. Talvez esses selos, essas trombetas, os selos, eles vão servir para provar o que nós hoje temos anunciado, que está vindo o juízo de Deus e as pessoas não querem acreditar.
Por mais que você vê baleias aí numa praia qualquer encalhada, porque perderam o senso de orientação, por mais que a gente mostre algum vídeo de algum meteoro caindo em algum lugar, por mais que você mostre um terremoto destruindo uma cidade inteira, um alerta de tsunami, não é o bastante ainda para convencer esses corações duros. Então, é no início da grande tribulação, com esses eventos aqui, que eles vão ver. Todos vão ver. Você quer mais do que esse selo aqui, essa trombeta aqui que vai abrir o abismo? E um exército gigantesco, 200 milhões ou bilhões de demônios, eles vão picar as pessoas que não têm o selo de Deus? Provavelmente são as que já têm a marca da besta, né? Alguns estudos dizem que todo aquele que tem a marca da besta vai ser atormentado por esses escorpiões, chamemos assim. Ana, mas quem vão ser esses escorpiões? Vai ser soldados? Vão ser demônios? Olha, meus amados, o mundo está sendo preparado para receber a visita de seres extraterrestres, né? A gente vê para todo lado aí eles alimentando essa história. Então, assim, a gente ouviu também que vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, tinham uns nefilins na terra, que eram filhos dos anjos caídos com as mulheres filhas de Deus. Eram gigantes, eram pessoas completamente diferentes em nível de atributo físico dos homens normal. Quem viu um nefilim sabia, isso aqui não é um ser humano. Isso aqui é um outro tipo de raça. E a Bíblia diz que nos últimos dias vai ser como nos dias de Noé. Deus que ele fez, ele colheu Noé com seus parentes, colocou na arca, selou a arca e salvou Noé do dilúvio. Justo? Então, Deus ele vai colher a igreja, vai levá-la por um pouco de tempo para o seu celeiro, até que a ira de Deus passe. Tem um texto que fala assim, eu não consigo lembrar. Então, meus amados, pode-se dar a hipótese que esses demônios, esse abismo aberto, vai ser literalmente uma visitação de demônios na Terra e vai enganar os habitantes, eles vão achar que é extraterrestre, porque o mundo, desde que eu conheço como mundo, tem tantos filmes em Hollywood mostrando essas coisas. Então, são suposições. Uma coisa eu sei, o que está para vir, meus amados, vai ser pesado. Vamos lá para a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, depois do abismo aberto, com um exército de 200 milhões de demônios que vão atormentar por 5 meses as pessoas que não têm os selos de Deus, após esse fenômeno, a Bíblia diz que a morte vai fugir daquelas pessoas. Logo após desse fenômeno, vai ser aberto. Eles vão ser liberados, 4 grandes anjos, tá? E eles vão matar. A Bíblia está falando aqui, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, gente, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Enxofre, o pessoal casa muito como guerra, mas eu não sei. Por meio destes 3 foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Meus amados, é isso, eles colegam muito a guerra. Eu não sei dizer, meus queridos, e vou ser muito sincera, eu não quero estar aqui para testemunhar, para ter resposta não, viu? Eu prefiro ir para o céu. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os
ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Então aqui a gente vê o quadro, meus amados, dos ímpios idólatras, basicamente idólatras, de qualquer coisa, não interessa a religião, mas a gente tem muita religião idólatra no mundo e muita idólatra. E aqui está dizendo que eles não se arrependeram com essas pragas, né? Com esses flagelos vindo, eles não se arrependeram. Você vê aqui então que agora a gente começa a entender a separação das águas. Eu li até a sexta trombeta. Para não confundir o meio de campo, agora eu quero ler com os irmãos Isaías 63, do 1 até o 6. Isaías 63, do 1 até o 6. Olha só, vamos prestar atenção que aqui agora a gente começa a perceber uma coisa muito importante. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as suas vestes, como as daquele que pisa uvas no largar? O largar eu pisei sozinho, e dos povos, prestem atenção, e dos povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração. Porque o dia da vingança me estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. E o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Meus amados, prestem atenção, anotem Isaías 63, do versículo 1 até o versículo 6, e depois vocês leem sozinhos. Agora eu quero ir com os irmãos em Apocalipse. Por que eu li esse texto de Isaías? Para explicar Apocalipse, capítulo 14, do 13 ao 20. Então vamos lá, Apocalipse 14, do 13 ao 20. Não me interessa o início, depois se você quiser ler todo o livro, o capítulo 14 é outro caso. Mas eu pego aqui porque é onde pega exatamente o assunto que me interessa. 14, 13 ao 20. A quarta voz. Então, ouvi uma voz do céu dizendo... Quem ouviu essa voz do céu dizendo? O apóstolo João. Amém? Porque ele estava tendo a revelação do Apocalipse. Então eu, João, vi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com E maiúsculo, então diz o Espírito Santo de Deus, para que descansem das suas fatigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Foice, presta atenção nos detalhes do texto. Esse tem uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Você vê a força de como os eventos vão acontecendo. Esse outro anjo sai gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também foice afiada. Olha só, ele tem ajuda aqui então do próprio anjo, que também tem uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande largar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Cheguei até o 20, né? Olha só, a gente leu em Isaías do pisar do largar. Aí eles dizem, né, do ser majestoso com uma veste gloriosa, colorida, toda salpicada de sangue. E aqui em Apocalipse a gente vê esse largar ser pisado fora da cidade. Eu gostaria de mostrar mais um detalhe aqui. Eu não sei se eu vou ter capacidade para fazer isso. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, porque esse detalhe eu não anotei. Deixa eu só ver aqui, meus amados. Eu quero falar uma coisa sobre esse largar fora da cidade. Olha só. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Ordens para medir o santuário, Apocalipse capítulo 11. Eu vou dar só uma pitadinha aqui, olha só. Apocalipse capítulo 11 faz uma coisa, e eu quero fazer uma comparação, ok? Eu quero, através desse texto, fazer uma comparação com esse largar que foi pisado fora da cidade. Prestem atenção. Foi-me dado um caniço, sempre é João, o apóstolo João, semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não mexas, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão os pés da cidade santa. Presta atenção, você tem aqui uma construção. Essa construção, ela tem o santuário de Deus e o seu altar e aqueles que nele adoram. Depois você vê o chamado átrio exterior do santuário. Basicamente, aqui eu vou falar com muito pouco, porque eu não tenho o conhecimento total para falar melhor. Mas, lendo o Velho Testamento, quando você vê os sacerdotes adorando no tabernáculo de Deus, você via os lugares, o santo dos santos, o átrio, o pátio. Quer dizer, basicamente, esse templo, ou até mesmo o tabernáculo, ele era dividido em fases. Então, ele tinha o próprio átrio, era onde, se eu não me engano, tinha a própria Arca da Aliança. E o sacerdote, só ele podia entrar ali para levar o sacrifício do povo, fazer propriação pelo pecado do povo. Se esse sacerdote tivesse em pecado, ele era morto pela glória de Deus. Deus matava esse moço, então ele não podia ter pecado. Eles tinham que se consagrar vários dias para fazer esse ritual de tanto em tanto tempo. Então era o Santo dos Santos. Depois você tinha o altar, parece, né? Se eu estiver falando algum nome errado, eu sei que os irmãos são muito estudiosos, eles entendem melhor do que eu. Não me peguem de mira. Mas fora do Santo dos Santos, então, tinha uma outra, a parte externa desse Santo dos Santos, onde outros sacerdotes, eu não sei, os levitas, sei lá, eles podiam pisar. Mas tinha a parte exterior, onde o povo ficava, o povão ficava, amém? Então você vê esse princípio de Deus. Ele tem o Santo dos Santos, o átrio e até a parte exterior, onde todos os demais podem pisar. Aqui, Apocalipse capítulo 11, basicamente entra nas duas testemunhas. E se você ler tudo, você vai ver que elas vão pregar e todo mundo, o planeta inteiro vai ver. E vai ter como chão no ouvido, eles não vão suportar. Ponto que quando eles morrem, as pessoas vão trocar presentes. Mas lá no finalzinho,
Sim, eles ressuscitam depois de 3 dias mortos em praça pública. Vai ter um grande terremoto. 7.000 homens vão morrer nesse grande terremoto. E aqueles que não morreram vão ficar admirados e vão dar glória a Deus. Isso para mim é um sinal de salvação de pessoas. Então isso tudo está dentro dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Mas por que eu falei aqui do santuário de Deus? Eu tô começando a ficar cansada, irmãos, porque lá em Apocalipse, capítulo 14, que eu acabei de ler aqui, dessa vindima, quando ele fala lá no finalzinho, e o largar foi pisado fora da cidade e correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Eu quero dizer, meus amados, que está se dizendo do juízo dos gentios. Eu quero dizer isso no final do tudo. Eu quero expressar que aqui você vê esse reflexo da ordem de Deus no seu modo de agir com a humanidade de tempos em tempos. Então, Jesus ele vai pisar o largar da ira dele, e aqui você vai ver todos os juízos que vão vir, porque não é Jesus ceifando as pessoas aqui. Aqui fala de anjos. E Deus ele vai mandar juízo na grande tribulação, desde o início até o final. E a Bíblia é tão clara que ela diz que os santos vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser decapitados, porque eles não quiseram aceitar a marca da besta. Então, só para ser muito clara na colegação dos textos que eu leio, eu não quero ler um texto aqui, outro texto acolá e falar aqui da minha cabeça. Eu sei para mim, mas para passar para o YouTube, eu preciso colegar todos esses textos para que os irmãos tenham a base, né, desse entendimento muito bem dissecado, vamos dizer assim. Então, nós vamos agora lá na 7ª trombeta, no Apocalipse. Vamos voltar nas trombetas lá. Primeiro você viu aqui comigo então que foi liberado o pisar do largar da ira de Deus, que está colegado lá em Isaías capítulo 63, que é descrito que quem é pisado são os povos. Então nós estamos falando aqui de acerto, de juízo de Deus com os gentios. Amém? Através das trombetas, através dos anjos, você vê esses acontecimentos aí. Ok. Então agora nós vamos lá na 7ª trombeta, que é Apocalipse capítulo 11. Vamos voltar lá atrás. Capítulo 11, do 15 ao 19. A 7ª trombeta. Presta atenção. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então agora que eu quero voltar num detalhe. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Agora eu entro. Por que eu falei de novo aqui que chegou, porém, o tempo de Deus fazer todas essas coisas aqui? Determinar a sua ira, dar galardão aos servos e aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome. Eu, Ana Paula, acredito que é aqui que muita gente que acredita no midi-tribulacionismo se baseia, porque eles acham que a gente só vai receber galardão aqui.
que ele vai julgar os mortos, que ele vai fazer tudo. E as pessoas, elas englobam tudo nisso aqui só. Só que se você ler Apocalipse devagarzinho, se você aqui comigo nesse mesmo estudo já percebeu, você vê que eu vou num capítulo, por exemplo, eu fui lá nas trombetas. Primeiro eu comecei com selos, dei sequência às trombetas. Depois eu parei, fui lá no livro de Isaías, voltei em Apocalipse 14. Aí já fui lá 14, depois eu voltei em Apocalipse 11 e agora nós vamos pro 15. Quer dizer, eu vou à frente, vou atrás aqui, a gente vai folheando, a gente vai casando os textos. Então, eu não posso pegar o Apocalipse e ler ele na sequência do capítulo 1, se eu não me engano, acho que é 22, né, que é o capítulo final do livro, e ler em sequência e achar que ele é toda essa sequência, porque é por isso que muita gente fica confuso. E mais, não só isso, tem certos textos dentro do Apocalipse que eles são um resumão dos eventos, eu chamaria assim. E esse pedaço aqui de Apocalipse, capítulo 11, do 15 até o 19, é exatamente uma espécie de um resumão de alguns eventos, amados. Então a gente pensa o seguinte, e aqui eu volto a falar, deixa eu só limpar meu nariz aqui. Ok, eu quero voltar a falar o seguinte. João, ele viu muita coisa, mas ele viu muita coisa, ele viu tudo. E ele foi escrevendo, então ele foi colocando isso aí, ok. A ponto que quando você vê, tem um momento no Apocalipse que quando ele tá, o anjo manda ele engolir um livrinho. E a Bíblia diz que quando ele engole, o apóstolo João engole o livrinho, na boca ele é amargo. E quando ele engole, ele é doce como mel. Um negócio assim, ou ele é doce na boca e amargo na barriga. Um negócio assim, eu não me lembro, não vou ler aqui para não fugir do assunto. Depois o anjo vira para ele e fala assim, você ainda vai anunciar muitos povos. Quer dizer, você vê então claramente o anjo falando diretamente para o apóstolo João. Você está tendo toda essa visão, você está preso na ilha de Patmos, mas você ainda vai anunciar esse evangelho a muitos. E João verdadeiramente ainda escreveu o seu livro de João, foi escrito depois do livro de Apocalipse, é um negócio assim. Eu ouvi isso esses dias de um estudo. E o quê? Por que o livrinho é doce na boca e amargo no estômago? Um negócio assim. Por quê? Porque o evangelho... depois eu tenho que ver que a ordem se é doce na boca e amargo no estômago ou vice-versa. Porque o evangelho, ele às vezes quando você prega, ele é duro. Mas quando a pessoa vive, ele é doce, né? É um negócio assim. É a prática do evangelizar, né? A palavra de Deus, Jesus, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então você vê... Nós que vivemos agora, nesse período, a gente não é amado de ninguém, meus amados. A gente se ama a si mesmo e nós nos amamos entre nós, mas nós não somos queridos na sociedade, nós não somos queridos em lugar nenhum. Nós somos vistos como aqueles crentes. A gente sempre tem uma coisa que não bate para os outros. Ou a gente é certinho demais, ou a gente é sofisticado, ou não sei. Tem sempre um problema, não é verdade? É isso. Então, meus amados, por isso que eu estou dizendo aqui. Então, essa trombeta aqui, peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, porque eu já estou começando a ficar cansada. Sim, a sétima trombeta, ela fala que, na verdade, né, as nações, olha só, presta atenção. Você vê, então, os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, e prostam-se sobre o trono e adoram a Deus, e eles dizem. Então você vê um momento de louvor a Deus aqui. E eles falam, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Isso aqui é na sétima trombeta. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Você vê que o anticristo... Você vê o governo dele, você vê os povos adorando os ídolos, você vê o tempo no mundo como Sodoma e Gomorra, então você vê todo tipo de aberração, de assassino, porque o aumento da maldade fez com que o amor se esfriaria. Então você vê literalmente as nações se enfurecendo. Porém, chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ah, mas então aqui na metade da tribulação vai julgar os mortos? Não, chegou o tempo. Mas vocês têm que lembrar que já lá em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo fala que nós já chegamos no final. Já estamos nos últimos dias. Ele chega a falar que o anticristo já até opera é o espírito, não? Como é que ele fala? Ele já opera no meio dos homens, só que ele ainda não se foi manifestado propriamente dito. Então, meus amados, Jesus mesmo fala, né? Já estamos no fim, alguma coisa assim, já estamos perto do fim. Então, aqui é a mesma base.
Você vai ter que ter ainda mínimo, mais 1000 anos pela frente para que o Senhor Deus julgue os mortos. Porque a Bíblia diz que é no final de 1000 anos do milênio que os mortos que morreram em pecado vão ressuscitar e vão comparecer diante do trono branco de Deus para serem julgados. Porém, chegou o tempo, sabe por quê? Porque depois da 7ª trombeta vem os flagelos. E os flagelos, eu não vou ler hoje, porque senão realmente nós vamos ficar 2 horas aqui falando, e hoje não é o objetivo. Mas se você ler, eu já te posso dizer, se você quiser, leia diretamente após esse estudo os flagelos. Leia por conta própria, não vai ser confuso não. Você vai observar uma coisa, cada flagelo, ele vai atingir a terra toda. Cada flagelo que acontecer, ele vai atingir a terra toda. Primeira evidência. Segunda evidência dos flagelos é que ninguém se arrepende. Ninguém que é acometido, atingido, tocado por um dos 7 flagelos, não se arrepende. A Bíblia fala que eles mordem a língua de dor e blasfemam, amaldiçoam o Deus Todo-Poderoso. Isso você não viu aqui nas trombetas, mas no flagelo sim. Então você lê devagarzinho, você vai ver, já não tem salvação, já não tem nada. E você vê o último flagelo abrindo o Armagedon. É onde Jerusalém vai estar sitiada, por todas as nações vão sitiar Jerusalém. E a Bíblia conta que vai ter um massacre. Eles vão entrar em Jerusalém, eles vão guerrear. Ai das mulheres que estiverem grávidas naquele tempo. Esperamos que a vossa fuga não seja no inverno. Quem está no monte não desça para dele pegar nada. E por aí vai, por aí vai. E ele fala de um juízo com o povo. É onde entra no final de Deus em acerto de contas com Jacó. É a chamada Dores de Jacó. Seria as 70 semanas de Daniel, será a 70ª semana de Daniel se cumprindo. É Deus terminando de acertar as contas com seu povo. Existem dezenas de textos bíblicos provando isso. Aqui você teria que entrar no estudo do Armagedon, aqui você teria que entrar no estudo das 70 semanas de Daniel, aqui você teria que entrar no estudo que fala sobre o acerto de contas de Deus para com o povo de Israel ou com Jacó. A Bíblia fala que depois desse momento, Deus ele vai sanar, ele vai sarar o povo dele, ele vai colher o remanescente. Nunca mais o povo de Israel vai adorar nenhum outro Deus ou vai se prostrar diante de outros deuses. A Bíblia diz que eles vão ser felizes, que eles vão construir uma casa para estar para sempre com aquela casa. Não é que eles vão construir uma casa e depois eles vão perder aquela casa, vão perder a terra por herança. E aí você entra em textos lá dos profetas que falam do futuro de Israel. É só uma orientação que eu posso te dar para você ter uma base aqui, se você quiser descortinar ainda mais esse entendimento do último flagelo, entendeu? Então você vai ver que aí é Deus, Pai, Yahvé, trabalhando com Israel. Israel fecha a conta de Deus para com a humanidade. Então, se tiver gente para ser salvo na segunda metade da grande tribulação, esses que vão ser salvos são os judeus. Ana, mas a Bíblia diz que é porque eu gosto de voltar e pincelar tudo para ninguém achar problema, né? A Bíblia diz que no milênio as nações vão subir, vão adorar pessoas de todos os povos, tribos e línguas. Como é que pode? Se na primeira metade foi salvo, quem foi salvo foi decapitado, foi levado para o céu. Na segunda metade o povo vai blasfemar contra Deus, ninguém vai se arrepender, só Israel. Onde é que está esse povo que vai entrar no milênio? É o que eu falei ontem numa outra palavra. Eu acredito, mas a Bíblia não fala sobre isso. E eu acredito que a Bíblia não fala sobre isso por um motivo muito simples, meus amados. O ser humano, ele é acomodado. Basicamente, a nossa natureza é acomodada. Vai me dizer que não. Você, se é uma pessoa que tem força para ler, você tem empenho em alguma coisa, você faz a força, você se exercita, você pratica a perseverança na sua vida. Mas você vê que um pouquinho que você descuida, se acomoda. Eu tô falando por mim. Se eu começar a acomodar aqui, por exemplo, eu cortei a Coca-Cola da minha vida. Eu falei, basta, Coca-Cola, 1, 2 latinhas por ano, se eu beber é muito, mesmo assim, nem uma latinha inteira eu tomo. Pode acontecer, mas é raro.
Mas eu sei que se eu começar a comprar a Coca-Cola e guardar na minha casa, devagarzinho eu vou tomar ela toda. E quando eu assustar, eu vou estar tomando Coca-Cola como eu fazia quando eu tinha 18 anos. Porque nós tendemos a ser acomodados. A gente se acostuma muito rápido a piorar. A gente se acostuma muito rápido a piorar como pessoa. A gente não se acostuma a melhorar como pessoa, porque é difícil. Tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é perfeito tem um sacrifício, porque esse mundo jaz no maligno. E tudo que você faz de bom e de perfeito está contra a lei natural do mundo que jaz no maligno, que é de treva. Então é mais fácil você não valer nada, não ser nada na vida, você ser desculpa a palavra, você ser um vagabundo, do que você ser uma pessoa por bem. Porque o mundo vai contribuir para você ir no curso natural da natureza dele. E hoje o curso natural da natureza do mundo é caído. Jaz no maligno, é o pecado, é a transgressão, é a concupiscência da carne. Então tudo que não presta é fácil de você fazer. Mas tudo que presta você combate contra a correnteza. Então, meus amados, o ser humano é muito acomodado. Imagina que Deus então fala assim, bom, isso eu tô falando eu aqui também, tá? É só uma reflexão pra gente pensar, aprender a pensar diante das coisas que Deus nos dá. Imagina que Deus fala assim, poxa, eu mando Jesus morrer na cruz, meu filho amado, ele morre na cruz, para que todo aquele que nele crê for salvo. Bacana. Mas crer no meu filho e seguir uma vida correta não é uma coisa tão simples, porque tem um sacrifício. Aquele que me ama perderá a sua própria vida, né? Aquele que ama a vida perderá, aquele que não perder ganhará, um negócio assim. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. É sacrifício. A Bíblia fala que a estrada que leva ao reino dos céus é curta, estreita e etc. Então tem sacrifício. Ninguém vai querer fazer sacrifício, ainda mais que na época o mundo vai estar cheio de diversão. Nós estamos vivendo a última geração, tem diversão para tudo. Tudo de graça praticamente, tudo fácil, tudo à portada de mão. Então, se o povo entender, se o povo geral pôr na cabeça que existe uma possibilidade do cara passar toda a era da graça, entrar na dispensação da ira de Deus, passar 7 anos nessa terra na grande tribulação, ver tudo que vai acontecer, mas vai escapar e vai entrar no milênio com perna, com braço, com a cabeça no lugar, vai entrar só com uns arranhãozinhos, talvez um pouco magro, raquítico, porque vai passar aperto, um pouco traumatizado, porque vai ter visto um bocado de coisa, mas escondeu debaixo da terra, não sei o que fez, conseguiu suportar os 7 anos, vai entrar no milênio, que vai ser a coisa mais linda que já existiu nesse mundo depois do Jardim do Éden. Gente, talvez eu seria a primeira a acomodar. Eu falo por mim. Eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim. Porque a gente é muito levado pela esperança. O ser humano ele é guiado pela esperança. Tanto é que quando uma pessoa perde a esperança, ela morre, se suicida, se joga. A esperança ela é um motor que move a vida na maioria das pessoas. Tem as exceções. Então, se eu imagino que, por pior que vão as coisas, eu posso levar a minha vida no pecado, eu posso olhar a televisão que eu quiser, eu posso roubar, eu posso embrulhar, eu posso fofocar, eu posso não fazer nada, eu posso ficar o dia inteiro jogando no computador, eu posso ficar o dia inteiro com a televisão ligada, vendo tudo, sem filtrar nada, porque existe uma esperança que eu posso escapar de tudo isso e entrar no milênio e ainda ganhar uma vida maravilhosa. Meus amados, todos nós tenderíamos a considerar essa hipótese, como não? Então, é um mistério que não foi revelado porque não nos interessa. Deus, ele não quer receber no céu um bando de gente interesseira. Deus, ele não quer trazer num milênio um bando de gente interesseira. Deus, ele constituiu os homens e ele conhece o caráter de cada um. Então, quem vai entrar no milênio intacto de todos esses eventos aqui, só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Então, meus queridos, é difícil querer pegar como base de esperança e explicação. É mais fácil a gente ficar com duas hipóteses. Ou você sobe no arrebatamento, ou você entra na grande tribulação, paga o preço e põe o pescoço para o anticristo decepar. Eu, particularmente, vejo isso. Porque pelos eventos que a gente vê escrito aqui, vai ser muito difícil uma pessoa sobreviver, sinceramente. Tem um texto, eu não vou encontrar toda vez, tem sempre alguém que me fala, o texto é esse, irmã, que diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Já quando a gente chega num calorzinho de 40 graus, a gente já está desfalecendo,
Multiplica isso por 7. 7 e 7, 14, 280 graus. Onde é que o povo vai esconder, meus amados, para não ser queimado desse jeito? Onde é que o povo vai esconder? Em buracos, em cavernas? Não sei dizer, meus amados. Eu sei que essa terra vai virar um deserto, vai virar um inferno. Tem um momento que a Bíblia fala que depois disso tudo, encontrar um ser humano vai ser mais raro do que encontrar o tal do ouro de Ofir. Encontrar sobrevivente, vai encontrar, mas vai ser mais raro do que o ouro de Ofir. Então, meus queridos, não vamos pegar como esperança a grande tribulação, mas vamos pegar como esperança o arrebatamento agora, eminente. Ele está vindo, meus amados, ele está virando a esquina. O pessoal está tendo sonho, está tendo visão, os pastores, não todos, muitos poucos pastores, eles estão, sentindo e pregando com toda a força que eles têm, meus amados. Se eu fosse um pastor de igreja, eu ia pregar Apocalipse todo dia lá, eu ia pregar isso aqui tudo até o povo decorar de cabeça esses textos. E agora, meus queridos, eu quero ir com vocês em Apocalipse. Voltando. Então aqui diz, né? É porque a gente começa a falar e esvaga aqui. Chegou, porém, a tua ira, o tempo de determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos e profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Olha só, nós vamos ver agora aqui que o pessoal vai morrer. Tá? Você vai ver aqui que os santos da grande tribulação vão morrer. Apocalipse capítulo 15, nós vamos ler agora. Olha só, eu quero tentar concluir isso aqui bonitinho para não ficar uma coisa confusa, porque são assuntos muito delicados que a gente tem que tratar com muito amor, né? Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 15, do versículo 1 até o 8. Olha só. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. À vista, nós acabamos de ler aqui que chegou a hora, né, de Deus julgar, de Deus descer o juízo, de Deus concluir aquilo que ele tem que fazer com o mal, com o que está errado. E aqui você lê cá em Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Tá vendo? Então, olha só, você vê os anúncios das coisas que vêm. E aqui ele começa. João, não tá escrito na Bíblia não, mas é só para o pessoal não perder o entendimento. João, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro de Jesus, né? Dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, eu, João, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E aqui você pode continuar no capítulo 16 lendo sobre os flagelos, onde não tem arrependimento. Dá para entender, meus amados, que o texto,
Apocalipse capítulo 15, versículo 1, ele termina dizendo, pois com estes flagelos se consumou a cólera de Deus. E se você volta lá na 7ª trombeta, capítulo 11, 15 a 19, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como ao grande, para destruir os que destroem a terra. Você vai ver aqui a conclusão do acerto de contas. O que vai acontecer, meus queridos? Eu, Ana Paula, dentro do que eu estudo no livro de Apocalipse, aqui já para terminar, eu entendo de tudo que eu estudei e que os irmãos têm estudado comigo. Então, tudo que eu estudo com os irmãos. Então, é um livro aberto, todo mundo já sabe aqui qual é o segmento da mentalidade. Dá-se a entender que será da seguinte forma. Dá-se a entender. Vai ter o arrebatamento da igreja, ok? A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja é a boda do Cordeiro, vai durar por 7 anos, porque você vê a igreja subindo para o céu, amém? Então, vão se ressuscitar os santos no arrebatamento. Todo mundo que morreu até o dia do arrebatamento e morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Em seguida, está lá em Apocalipse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o finalzinho dele, ok? É sim, é capítulo 5. O final, o último capítulo do livro de 1 Tessalonicenses, está falando a respeito. Eu disse que eu decorei, não decorei nada. Bom, então, os mortos vão ressuscitar e logo em seguida diz o apóstolo João, nós, os que tivermos vivos, subiremos aos céus e encontraremos com eles nos ares e estaremos para sempre com Cristo. Então é o arrebatamento. Cristo, ele diz muito das bodas, ele diz muito da ceia, ele diz muito do banquete que está preparado para os santos, ele fala do tribunal de Cristo, dos galardões, justo. E eu falei isso aqui outro dia, mas eu acho que vale a pena pincelar hoje de novo. Eu acredito que com a igreja o processo mais ou menos vai ser o seguinte. Nós pela fé, meus amados, eu creio que o Senhor vai me arrebatar, é pela fé e misericórdia. Então eu falo já pela fé, viu? Nós seremos arrebatados. Nós vamos encontrar com aqueles que morreram em Cristo. Então eu, Ana Paula, vou encontrar meu pai. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa que eu vou ver, o resto eu não sei, mas ele sim. Então nós vamos nos encontrar e vamos encontrar também com o nosso amado Messias, Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai nos levar para o céu. Ele vai nos levar para o céu já com os corpos glorificados. E ali então a Bíblia fala que vai ter um banquete. Vai ter um banquete. Então eu imagino que ele vai receber a igreja nesse chamado banquete. Ok? E vai ter esse banquete. Eu imagino que esse banquete dura 3 anos e meio, meus amados. Porque durante 3 anos e meio, enquanto ele está banqueteando com a igreja lá no céu, o anticristo está perseguindo os santos da grande tribulação na terra. Deus está preparando lugar para guardá-los por 3 anos e meio, e Deus está fazendo um trabalho de redenção dessas pessoas. É o largar da cólera de Deus. Você viu aqui comigo Isaías 63, do 1 ao 6, eu li parte, sim, o pisado largar. E esses santos são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vão receber vestes brancas e um raminho de palma na mão. Então eu acredito, chegou na metade da grande tribulação, eles são ceifados. A Bíblia chama eles das uvas ceifadas. Chegou a hora da ceifa. Então ele ceifa a uva, joga no largar da ira e pisa. E o sangue corre até a canela dos cavalos fora da cidade. Por quê? Porque fora da cidade é onde estão os gentios, uma comparação com o templo de Deus, onde o santo dos santos, o altar, que tem um outro nome, eu não me lembro, e o pátio exterior, que é onde pisam os gentios. E as 2 testemunhas estão lá pregando. Você vai ver que em Israel pisaram gentios, né? E a Bíblia fala que enquanto eles forem Israel vai ser pisada pelos gentios até esse último momento, ok? Vem então o juízo e esse povo, infelizmente ou felizmente, mas eles vão ser ceifados. A Bíblia fala que quem não aceitou a marca da besta vai ser decapitado. Inclusive o próprio Apocalipse diz, né? Esses são aqueles que foram decapitados porque não aceitaram a marca da besta. O que vai acontecer? Foram decapitados na terra, vão subir as suas almas para o céu.
Ana, mas e o corpo físico? Eles vão ser glorificados? O que vai acontecer? Amados, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu só sei que eles vão aparecer no céu, na metade da grande tribulação. Todo mundo que tinha que ser salvo para ser habitante do céu vai ser salvo até a metade da grande tribulação. Amém? Então você vê que a Bíblia fala que a noiva, o casamento do noivo tem convidados. Os convidados do noivo. E você vê que os santos da grande tribulação, eles não fazem parte da noiva de Cristo, mas ao mesmo tempo eles vão aparecer no céu, tocando instrumentos, com raminho de palma na mão, fazendo festa. Eu, na minha ignorância, levo em consideração essa teoria. O que é uma teoria? Teoria é algo que não pode ser provado. Então eu levo em consideração essa teoria de que os convidados da noiva vão ser os santos da grande tribulação. E é exatamente onde cai aqui. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aí vai acontecer isso tudo. Para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. A Bíblia diz, meus amados, que os mártires vão receber a chamada coroa da vida ou da alegria. Teve um estudo que o pastor Hernani Santos fez, quando ele fala dos galardões. Eu não tenho como encontrar esse vídeo, tem no YouTube. E é um estudo fantástico, que ele fala, ele acho que é 5 ou 7 coroas, tipos de coroas diferentes. São galardões. E entre elas tem a tal da coroa da alegria, tem coroa da vida. Eu sei que os mártires, eles vão receber, não sei se é a coroa da alegria ou a coroa da vida. Eu não me lembro, tem anos que eu escutei essa pregação dele. E é toda bíblica. Pastor Hernani Santos, os galardões. Vocês têm que pesquisar. Se alguém achar, depois quiser me mandar o link, eu ouço de novo. Mas eu só sei que ficou isso na minha cabeça. Os mártires de todos os tempos vão receber essa coroa especial. Tanto é que tem um momento na Bíblia que tem a alma daqueles que morreram. E eles estão debaixo do altar dizendo, Senhor, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar a terra? Porque o sangue está clamando, né? E aí foi-lhes dado vestes brancas e dito que repousassem por um pouco de tempo ou mais um pouco de tempo até que se completasse o número daqueles que iriam morrer como eles. Então são mártires. Então a igreja de Cristo tem mais valor do que os mártires? Absolutamente não. Só que eu entendo, são colocações diferentes, mas nem por isso menos amadas por Deus. Pelo contrário, eu acredito que eu, Ana Paula, não teria coragem de ser uma mártire. Eu já para tomar uma injeção faço um espetáculo que os irmãos não têm ideia. Eu sofro muito com dor. Então eu falo mesmo, Deus, se eu tiver que ser mártir, eu tenho que me preparar muito, porque eu não nasci para isso não. Assim, dentro da minha análise pessoal, eu me conheço. Então assim, essa é uma coisa muito difícil. Todo mártir, é claro que é muito difícil para ele, mas ele suporta. Eu não sei se eu suportaria. Sinceramente, já falei sobre isso aqui. Então, eu tenho 2 filhos, eu, Ana Paula, tenho 2 filhos, um de 6 e um de 9 anos. Tem um deles que eu vou mais de acordo. Mas isso não significa que eu amo mais um do que o outro. O amor é o mesmo, mas são analogias de convívio diverso. Assim eu acredito. Os santos da grande tribulação, eles são um presente, uma coisa que Deus tem com eles. Assim, gente, eles morreram por amor a Cristo. Independente da época que eles morreram negando o anticristo, negando a Satanás, negando o mundo, negando a si mesmo e se deram por Cristo. Eles deram a própria vida em amor à fé, coisa que nós então não fizemos, né? Nós fomos pela graça, nós fomos porque, de um modo geral, a gente foi pela fé, a gente creu, a gente obedeceu, a gente ouviu a palavra, nós fomos vigilantes. Infelizmente eles não foram, mas nem por isso eles vão deixar de amar a Deus mais do que nós ou menos do que nós. Eles vão amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu conhecimento e entendimento. Então ali na metade da grande tribulação a Bíblia fala que eles vão ser decapitados, vão ser perseguidos, vão ser levados e logo em seguida entram os flagelos. Aí você tenta imaginar, a igreja vai ter ceiado, vai ter participado da ceia. Talvez o que vai ser conversado ali, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia.
Tem a analogia do tempo cromo do homem, mas tem a analogia do que é um tempo eterno. Significa que para Deus o tempo eterno é muito diverso do tempo que nós estamos acostumados. Então 3 anos e meio no céu é o tempo talvez de tomar essa ceia, de participar do banquete a nível eterno. Chegou a metade da grande tribulação, hora de dar galardão. Por quê? Chegou a hora de dar galardão aos santos. E entre eles tem a coroa, as coroas. E os santos da grande tribulação, aqueles que morreram em Cristo, eles têm que estar ali para receber. É o chamado tribunal de Cristo, amados. Não deixem de esquecer, não deixem de se recordar que na grande tribulação as pessoas não vão estar caladas. Elas não vão estar inertes, imóveis. Todo mundo que vai morrer na grande tribulação vai trabalhar na obra, vai falar do evangelho, vai compartilhar a experiência, vai tentar ajudar o próximo. Os santos entre eles vão estar ali. Não tem como ser de outro modo, eu não consigo visualizar um outro jeito. Eu acredito imaginando um dando a mão para o outro, vamos suportar junto, eu ajudo você, você me ajuda, nós vamos nos cuidar. Hoje eu vigio a noite inteira, você dorme, amanhã eu vigio, e eu durmo. Eu acredito que vai ter cumplicidade, vai ter apoio entre eles. Quer dizer, então existe uma obra que vai ser feita na Terra nesse período, gente. Ninguém é estátua, ninguém é robô, ninguém vai estar aqui inerte. Eu não aceito a marca da besta, então eu vou ficar sentada na cadeira. Quando chegar o anticristo na minha porta, eu boto a cabeça na forca e basta. Então vai ter galardão para todo mundo, inclusive para os santos da grande tribulação. Eles vão receber essa coroa, acho que é a da vida mesmo. Eles vão receber essa coroa. E eles vão participar então do casamento do Cordeiro, né? Eles vão participar dessa junção, eles vão ver a noiva casando. São os convidados do Cordeiro. Claro, a Bíblia fala que tem os seres celestiais. Você vai lendo aqui, lá em Ezequiel mesmo, tem um ser que tem olhos por todos os lados, 4 cabeças. Aqui em Apocalipse tem. Tem esses anciãos e não sei o quê. A gente não pode imaginar, meus amados, o que está lá no céu. Mas uma coisa é certa, no céu existe muita vida e diversidade de vida. Existem os anjos de Deus. Ou vocês acham que eles também não vão presenciar o casamento do Cordeiro, né? Então eu acredito com muita simplicidade que os santos da grande tribulação fazem parte dos convidados do noivo. Eles vão ver a promessa. E é até justo, pensa comigo, imagina, você, aqui, desculpa, talvez eu possa estar até falando besteira, mas olha só, imagina você hoje prega para sua mãe. Sua mãe não aceita, sua mãe rebela, sua mãe bate o pé. Você consegue falar para ela, então, se acontecer de não aceitar a marca da besta, que senão ela vai morrer e ela zoa da sua cara e tal, mas acontece o arrebatamento, ela vê que você foi arrebatado, entra em estado de choque. Então a ficha cai e ela fala, não, eu vou ter que ouvir tudo que a minha filha me disse a partir de agora, porque tudo que ela falou até aqui aconteceu e está acontecendo. Então ela tinha razão e eu não. E aí chega um momento que o anticristo vai e bota ela na parede, aceita ou não aceita, né? Aceita ou morre? Ela morre. Ela morre, ela é decapitada, ela sobe para o céu, porém salva sua alma, salva seu espírito, salva-se, né? Ela não participa da segunda morte. Ali, meus amados, ela vai ver a filha casando com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Essa filha que durante tantos anos chorou e falou, mãe. Imagina a alegria dessa mãe, imagina a alegria dessa filha. A filha vai olhar e falar, mamãe, você conseguiu, você me ouviu finalmente, não aceitou a marca da besta. E a mãe vai dizer, finalmente eu te ouvi e você tinha razão. E hoje eu posso ter o orgulho de ver você fazendo mais algo grande na vida, muito maior do que o dia que você pegou o diploma na universidade, depois de tantas noites em claro, estudando para pegar um diploma. Agora eu estou vendo você se casar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Dá para entender aqui as coisas como vão se casando? É claro que aqui é coisa eu estou comentando aqui por alto, mas dá para ter sentido em tanta coisa? Teve o casamento, teve a dada dos galardões, teve o tribunal de Cristo, que vai ter tudo isso, né? É mais do que justo. E ali, meus amados, a segunda metade da grande tribulação, começam os flagelos. Você vê, deixa eu só tentar voltar aqui antes de Apocalipse 15:8, só um pedacinho aqui.
Ó, o santuário se encheu de fumaça. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então aqui dá a entender, aliás, eu vou ler ele todo de novo para não falar besteira. Olha, depois dessas coisas, que coisas? Tudo isso que aconteceu e teve aqui os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Tem até a referência, deixa eu achar aqui, 15:5d. 15:5d, Êxodo capítulo 40, 34. Se você for em Êxodo 40, 34, você vai entender o que é esse tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. Eles saíram lá de dentro, vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então você vê aqui um momento em que para tudo. Se para tudo, quem está lá só pode fazer uma coisa. O que, Ana Paula? Assistir o que vai acontecer. Então aqui, humildemente, eu acredito que nesse momento aqui, quando Deus vai enviar os flagelos, para tudo. Só esses anjos aqui, eles vão derramando os flagelos um a um, as taças vão sendo derramadas. Então eu imagino que aqui nesse momento, quem estiver no céu vai assistir o que está acontecendo na terra. E literalmente vai se preparar. Porque a Bíblia diz que Jesus, com o último flagelo, vai descer com seus santos. Presta atenção, meus amados. Aqui eu não sei se eu consigo colocar isso. Mas vai acontecer um evento pesado. Um evento vai acontecer, ele é pesado. E vai chegar um momento nesse evento que você tem que entrar em ação, ok? Quando vai acontecer um evento pesado e você tem que entrar em ação, o que eles vão falar com você? Espera, observa e aguarde o meu sinal. Basicamente são frases comuns de quem vai entrar num evento pesado, ok? Então, é lógica que quem vai descer para combater ao lado de Cristo no Armagedon são os santos, e eu acredito que vai ter os santos da grande tribulação, a noiva de Cristo, pode ser que desce anjo também, eu não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas a ideia é muito boa se a gente pegar para tentar analisar. Então, você vê então que no santuário, né? No santuário ninguém podia penetrar, quer dizer, para tudo no céu. Para tudo no céu. A gente vê aqui que a glória de Deus, ela enche o santuário. Então a glória de Deus, ou a Shekinah de Deus, a presença de Deus enche aquele santuário. E aquele santuário, naquele momento, vai estar concentrado em quê? Em julgar a terra, que é o que a gente leu lá. Chegou a hora de dar cabo àqueles que destroem a terra, a julgá-los, a castigá-los, a puni-los. Então, meus amados, a ideia muito prática e muito coerente com tudo isso é que, na segunda metade da grande tribulação, 3 anos e meio, passou o tribunal de Cristo, passou o casamento, passou tudo, chegou a hora dos flagelos. Pum, tá na hora. Primeiro você vai ver que houve silêncio no céu por meia hora. Eu imagino então que é um momento em que todo mundo para. E todo mundo então foca os olhos na terra. E ali você vai ver flagelo após flagelo, um vindo atrás do outro. Você vai ver Deus julgando o mundo. E ao mesmo tempo nós vamos testemunhar as blasfêmias que vão ser ditas da boca dos ímpios, que vão morder a língua de dor e vão blasfemar o Deus dos céus. Olha só. Até que chega a sétima taça, o último flagelo. Abriu-se caminho para o vale, o grande largar, o vale da decisão. E eis que viu os céus abertos. E Deus, Jesus Cristo, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue.
Olha só que lá em Isaías 63, ele já salpicou as vestes de sangue quando ele pisou largar. Então você dá a entender, meus amados, que para os santos da grande tribulação, ele estava com as vestes salpicadas do sangue. Quando eles chegaram no céu, eles viram Jesus com as vestes salpicadas de sangue. Ele não tira essas vestes, porque isso serve de testemunho, de consolo para os santos da grande tribulação. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está acontecendo. Nós estamos trabalhando em pró-justiça. E eu vou vingar tudo aquilo. Aqui em Isaías a gente vê. Aqui em Isaías tem aquele momento que ele fala o seguinte. Eu não sei se eu consigo ler, que está ficando grande. O largar eu pisei sozinho. Dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração. Quer dizer, Jesus, ele tem no coração dele o dia da vingança. Então, quando chega o povo da grande tribulação, eles veem a veste. E ele desce com as vestes salpicadas de sangue. Dá para entender, amados? Tanto testemunho, profecias, agora que nós estamos lendo na Bíblia, se cumprindo no céu, diante do olho dos santos. É isso que eu quero dizer. Deus, ele vai cumprir tudo que está nas Escrituras. Até lá no céu, quando você já estiver na glória, você vai ainda continuar a presenciar as profecias se cumprindo diante dos seus olhos. O próprio Jesus Cristo no céu, com as vestes salpicadas de sangue. A noiva vai ver as vestes salpicadas do sangue de Cristo. Os santos, quando chegarem lá, depois de serem decapitados, vão ver nosso amado Jesus Cristo com as vestes salpicadas de sangue. Vai ter um tempo de ninguém entra nesse tabernáculo lá da presença de Deus, e as taças vão ser derramadas uma após uma, e a última taça é o grito para a guerra. Desce, está na hora de tomar o povo de Israel, está na hora de salvar Israel, está na hora de pegar o remanescente. E a Bíblia fala, eu não acho esse texto, eu tenho que aprender a procurar esse texto, que quando eles virem Messias, o verdadeiro Messias, descendo com seus santos, o povo de Israel vai chorar igual criança. Se você quiser, acha esse texto, deixe nos comentários. Dizem que quando eles verem Jesus, eles vão chorar igual criança. E ali é o resgate final do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele resgata um povo, o último povo que ele tem que resgatar. É claro, tem que ter um milênio, depois ele separa. Mas ele vai resgatar esse último povo. E eles vão chorar igual criança. E a Bíblia diz que ele destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Que um anjo pega Satanás, joga ele no abismo e acorrenta por 1000 anos. Que a besta e o falso profeta são lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Eles nem passam por julgamento, eles vão direto. Eles vão direto. Você vê que não tem julgamento da besta do falso. Eles vão direto para o lago de fogo e enxofre. E ali todos aqueles que morreram com a marca da besta vão para o inferno. E só vai governar então o nosso Senhor Jesus Cristo e entra o milênio. 1000 anos de governo. 1000 anos de governo na terra. Provavelmente ele vai restaurar a terra. A Bíblia diz que as ilhas vão sumir. Nesses juízos aqui, nos flagelos, nós vamos ler que as ilhas vão desaparecer, que os montes vão ser aplainados, que o mar já não vai existir. O mar não vai existir porque com os flagelos ele vai ser completamente destruído, vai cair um meteoro no oceano que ele vai arrebentar com toda a vida no mar. O mar vai morrer na grande tribulação. Se você mora perto do mar e gosta de mar, aproveita, porque esse mar vai desaparecer. Então ele vai ter que restaurar tudo, meus amados. Não me perguntem como. Milagre vai acontecer na terra durante 1000 anos. Quem viver aqui vai ver coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração. Porque a presença de Cristo é vida. Só para fechar o vídeo, você pode se lembrar comigo que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra e viveu aqui 33 anos e viveu seus 3 últimos anos de ministério, ele não deixou ninguém morto. Você só ouve falar dele ressuscitando mortos e curando enfermos. Aonde ele passava, ele semeava vida. No milênio, você vai ver isso de novo. A presença dele na terra vai restaurar toda a terra.
e a terra vai virar um jardim de novo. Amém? Meus amados, esse é um assunto que os irmãos que já me conhecem sabem que uma coisa puxa a outra, né? Aqui a gente quer entrar em outra, isso aqui dá assunto para 3, 4 horas e cansa a cabeça de quem tá ouvindo, cansa eu que começa a embaralhar as coisas, né? Porque depois de um certo tempo a gente cansa. Então, eu só posso dizer uma coisa: tenha a tua vida no altar do Senhor. Leia Romanos. Leia os livros de Romanos, leia, que é mais, todo o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, são os conselhos diretos para a igreja, sabe? Leia Romanos, leia Judas, leia João, leia 2 Pedro, que é maravilhosa. As cartas de 1 e 2 Pedro são lindas. Leia o livro de Tiago, sabe? Pega esses livros, Hebreus, forte demais, uma gracinha. Leia o livro de Hebreus, quanta coisa a gente vai aprender. Dedica, meu querido, um jejum de dedicação à leitura do Novo Testamento. Leia 1ª, 2ª Tessalonicenses, mas não leia como ler um livro qualquer não, leia refletindo, leia analisando, leia vivendo cada palavra. E eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente, porque são conselhos que vão mudar a sua vida. Amém? E ore pelos seus entes queridos. Não deixe de orar por eles, chore por eles, clame a Deus pela salvação deles. Deus é poderoso, Deus é justo e Ele vai ouvir as nossas orações, seja agora ou seja na grande tribulação. Ele é poderoso para ouvir a oração dos santos. Amém? E assim, meus queridos, meus amados, eu vos deixo na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.